revisitando a minha história. Hoje de manhã eu me peguei assistindo um vídeo do Fabiano Lathan, que é escritor. Ele escreveu o meu livro reportagem biográfico, Norma Vilar, 25 anos de arte, a construção de uma artista. Eu fiquei muito emocionada. Ele explica no vídeo como que foi o processo para escrever um livro e conta a minha trajetória e eu revisitei essa trajetória e todo esse processo. Hoje eu trabalho com arte há 35 anos. Esse livro foi lançado em 2010, já foram-se 13 anos de trajetória. Hoje eu tenho a minha galeria de arte, a escola de arte, tenho um ateliê e eu também trabalho com um infoproduto, que é eu acho que um revigoramento do meu trabalho, da minha proposta como artista. Poder me comunicar com você de uma forma mais direta, mais pessoal, compartilhando o meu saber artístico e trabalhando dentro da minha missão, que é desenvolver habilidades e transformá-las em fonte de renda. Eu me sinto muito feliz com esse novo projeto. E eu vou deixar aqui esse vídeo que o Fabiano fez, que é uma década do livro Norma Vilar, 25 anos de arte, para você, de repente, até te inspirar a escrever o seu próprio livro, se você é artista ou se você é simplesmente um amante da arte, como foi todo esse processo de montagem do projeto, que foram ao todo, acho que uns 6 meses. O livro é este aqui que eu vou te mostrar. Cada escultura representa uma fase da minha carreira, de 5 em 5 anos. Aqui tem um CD, que tem um making of muito bacana, com todos os processos e depoimentos. E o livro ficou fantástico e o legal é que documentou a minha trajetória até aqui. Depois disso aconteceu um monte de projeto interessante, várias atividades, gestão de espaço cultural, trabalhando com curadoria, uma vida linda, feliz, plena com a arte. Um beijo. Curte o vídeo do Fabiano. Sigam ele também. Olá, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Fabiano Lathan. Seja muito bem-vindo e eu já te convido para se inscrever e ativar as notificações e também me seguir em todas as outras redes sociais. O vídeo de hoje é muito especial. Eu vou compartilhar com você um pouco do meu processo criativo para escrever o livro Norma Vilar, 25 anos de arte, a construção de uma artista. Por incrível que pareça, nessa semana, no dia 24 de novembro de 2020, esse projeto já completou 10 anos. E foi um trabalho muito especial para mim. Eu pude aprender muito, foi bastante intenso, foi uma descoberta e eu tive o prazer de trabalhar com a artista plástica Norma Vilar, uma grande amiga, uma artista com uma sensibilidade incrível, que já me ensinou muita coisa e que também já foi parceira minha em vários outros projetos. Mas antes do nosso vídeo, eu quero fazer um convite para você. Eu tenho um grupo especial no WhatsApp para falar sobre como escrever e publicar o seu livro. Esse é um projeto agora para 2021, então se você tem vontade de escrever um livro, mas não sabe por onde começa, ou se você também tem um livro na cabeça e gostaria que alguém executasse esse projeto, junte-se lá a nós nesse grupo, eu vou colocar aqui na tela. Se você estiver no Brasil, não se esqueça de colocar o +1 para você se inscrever no meu WhatsApp aqui dos Estados Unidos, ou também se você quiser mandar um e-mail, tá aqui também o endereço, coloque lá os seus dados e a gente vai se conectar então para falar sobre projetos de livros. Vamos lá para o vídeo. Basicamente eu vou dividir em 2 partes. Na primeira eu vou contar um pouquinho sobre o processo criativo, como foi o passo a passo para a gente conseguir chegar ao livro propriamente. E no final, para encerrar, eu vou colocar 5 curiosidades, 5 bastidores do livro que até eu, quando escrevi, quando pensei neles, eu achei bastante interessante, então eu vou compartilhar com vocês. A Norma é minha parceira no meu primeiro livro, no Aprendendo com os Mestres. Para quem me acompanha aqui no canal já deve ter visto alguma coisa, mas em 2010 eu lancei o Aprendendo com os Mestres e a Norma foi uma pessoa que me incentivou muito. Ela criou vários quadros baseados nos capítulos do livro e todo esse projeto, os quadros, as frases, que a gente colocou em destaque, a gente acabou criando uma exposição e essa exposição acompanhou tanto o lançamento do livro quanto também depois
no Rio Preto Shopping, em outras palestras, outras oportunidades que eu tive, o trabalho dela foi junto comigo. Então a gente teve uma conexão bem legal, ela transformou em arte, né, os temas dos capítulos do livro. E aí, quando a gente lançou o Aprendendo com os Mestres em 2010, foi um sucesso, foi muito legal, foi na Galeria da Norma, a gente reuniu muita gente, então foi bem interessante eu poder levar o livro e ela também apresentar o trabalho dela, essa conexão que ela sempre faz com outros profissionais de diferentes áreas. Nesse caso, eu ali lançando o meu primeiro livro. E aí, passado ali o calor do momento, a gente conversou, por que não lançar um livro, né? Porque ela me disse que naquele ano ela estava completando 25 anos nas artes, né? Desde que ela começou lá na adolescência, e também 40 anos. Então, geralmente essas datas, né, essas datas redondas aí são legais para a gente celebrar. Só que aí a gente tinha um grande desafio, porque eu lancei o livro em março, a gente conversou provavelmente na primeira, segunda semana de abril, não me lembro exatamente, mas os 40 anos dela eram em novembro, dia 24 de novembro. Então foi lançado esse desafio para escrever o livro. E aí eu pensei o seguinte, bom, tanto para o Aprendendo com os Mestres, quanto para os outros livros que eu fiz depois, eu sempre achei muito importante adotar um método de trabalho. Por quê? Porque um livro você não pode esperar a inspiração, você não pode esperar aquele dia que você acha que está bom para escrever ou que está, né, mais criativo. Você tem que ter um planejamento, tem que ter um programa. E o livro da Norma, especificamente, pedia isso, porque a gente tinha uma data. A gente já começou o livro com a data de lançamento, que era 24 de novembro de 2010. Então, primeiramente, o que a gente fez? Eu fiz um cronograma de passo a passo de cada um dos meses para poder cumprir, né, aquelas fases, aquelas etapas, até a gente ter o livro pronto e depois para impressão e para o lançamento. Mas, basicamente, eu usei as técnicas do jornalismo, né, para fazer pesquisa, para fazer entrevista, para coletar os dados, coletar os materiais. Então, o livro da Norma, se a gente for classificar, né, na questão literária ou de produção de texto, de produção de livros, ele é considerado um livro-reportagem biográfico, né? Até porque a Norma está viva, então foi um livro que a gente traçou um período da vida dela, de 25 anos, e nesse período eu tinha que contar como é que a artista se despertou para essa área, como é que ela foi crescendo, como é que ela foi adquirindo conhecimentos, né, e levando o nome dela adiante, aprimorando a própria arte até chegar àquele momento de celebração. Então era um recorte, o trabalho inicial era esse, um recorte desse período de tempo que eu tinha que contar em textos e também em fotos, porque nesse caso, quando a gente escreve um livro sobre um artista, por exemplo, qualquer uma das artes, a gente precisa de ilustrações, né? Para mostrar um pouco do trabalho. É uma opção que a gente faz, de ter um livro com ilustrações. Então, o primeiro passo foi isso. E aí eu tive a ideia de falar para a Norma para a gente dividir esses 25 anos em etapas, porque aí ficaria mais fácil, tanto para a pesquisa de fotos, quanto para a pesquisa documental mesmo, de coisas que ela tinha guardado, materiais, de textos, tanto para as entrevistas, ou seja, cada pessoa que fez parte de cada uma das fases, as pessoas que foram importantes, as referências, professores, familiares, amigos, então a gente acabou dividindo. E aí juntos a gente teve a ideia, que foi muito legal, de classificar cada uma dessas partes. Então a ideia era mostrar a evolução da artista, né, nesses blocos de a cada 5 anos, mais ou menos, não era algo totalmente marcado ali com a data específica, mas eram períodos, né? Aqueles períodos de mudanças que a gente percebe, pelo menos a cada 5 anos, a gente vai vendo ali uma mudança na nossa vida. E foi daí que a gente começou, então, essa aventura, que foi escrever um livro em 6 meses, para lançar no dia 24 de novembro de 2010. Bom, então aí o que a gente fez? Foi dividir, então, a vida e a obra da Norma em 5 partes. E uma coisa muito legal, ela topou fazer uma escultura para cada uma das fases. Então dá até para ver aqui na capa do livro, a gente colocou aqui uma foto de cada uma dessas esculturas. E a ideia era contar um pouco sobre, primeira parte, a origem da artista. Onde ela nasceu, né? Quais foram ali
as referências familiares, né? Quais eram as atividades, a rotina da Norma enquanto criança. Depois, o segundo passo foi a escolha, quando ela escolheu realmente trabalhar com artes, quando ela começou a aprender a pintar, a esculpir, né, estar familiarizada com esse universo. Depois foi o aprofundamento, quando a Norma foi estudar artes plásticas, quando ela foi fazer a faculdade de artes plásticas. Então, aqui tem a escultura representando. Depois, na sequência, a identidade do artista, que é quando o artista ele deixa de ter tantas referências muito próximas, mas ele passa a criar algo muito exclusivo, muito dele, né? Isso acontece em várias fases, mas chega um momento que o artista se sente já muito mais conectado com a sua própria essência. E aí a última parte que a gente chamou de plenitude, que é o fato dela poder viver da arte, né? Poder realmente ter o seu espaço, a galeria e fazer todo o seu trabalho. E nesse processo de fazer a escultura, eu estava junto com ela, fazendo as entrevistas, vendo o dia a dia, sabendo como é que era o processo de trabalho dela, aprendendo um pouco mais sobre as fases, as diferentes obras, pinturas, diferentes quadros, porque ela é uma artista multifacetada. Além de pintar, né, na tela, naquela tela que a gente conhece, aquela pintura mais clássica ou básica, a Norma acaba fazendo também pintura em várias outras plataformas, várias outras texturas. E algo que eu sempre gostei, eu sempre disse isso para ela, é o fato dela fazer esculturas, essa habilidade com as mãos, né, de moldar. Então isso eu acho fantástico, isso eu acho que é um plus aí, um extra para o artista. E a gente acabou fazendo então o projeto dividido em 5 partes. Então, o mais interessante desse projeto foi o seguinte: durante essa caminhada para obter o livro, a gente teve que trabalhar em várias frentes. Então, eu não pude escrever de uma forma cronológica, capítulo por capítulo. Eu tive que trabalhar em várias frentes. Então, eu fiz várias pastas e pacotes, até saquinhos, para ir colocando os materiais e separando. E dali eu tinha aquela fonte para sentar e escrever. Então, passei muitas horas na galeria, entrevistei várias pessoas que fizeram parte da história dela, como professores, amigos, pessoas que... eu me lembro que até um senhor que era dono de uma loja de tintas, quando ela começou a comprar as tintas, quando ela começou a ter esse contato efetivo para produzir algo, para ser vendido. Então a gente foi buscando ali elementos que pudessem compor toda essa história, e cada uma dessas fases tinha um significado para realmente mostrar a construção de uma artista, né? Porque não bastava só o talento, a habilidade. Um artista ela como artista precisava buscar na fonte, né? Entender um pouco das técnicas, da teoria, da história e tudo mais. Então foi um projeto muito legal. 6 meses intensos de trabalho, e aí, no dia 24, a gente pôde lançar o livro. Outra coisa interessante também é que a gente fez um documentário sobre o livro. Esse documentário, na época, ele foi junto... Opa! Acabei de perceber que nem está aqui. É um DVD, mas eu vou colocar o link aqui no vídeo, vocês podem assistir, dura 13 minutos. E a gente fez um DVD com um pouco dessa trajetória e com alguns depoimentos também. Então todo esse projeto acabou resultando no livro reportagem biográfico da artista plástica Norma Vilar. Esse foi um projeto muito legal, que eu fiquei bastante satisfeito, e eu vou mostrar aí um pouquinho, alguns trechinhos para vocês acompanharem essa evolução da artista e o resultado aqui, que foi 25 anos de arte. Desenvolvi vários trabalhos novos através dessas experiências, saindo do convencional, né, do comum, até conseguir uma arte pura. E hoje, que eu sinto que eu tenho uma identidade e essa pureza, eu me sinto completa. Bom, e conforme prometido, agora vão aqui as 5 curiosidades que envolveram o projeto desse livro. Primeira curiosidade, como eu conheci a Norma? Eu fui escalado para fazer uma entrevista com ela, para mostrar um pouco de como é que as pessoas utilizavam a arte como terapia. E quando eu cheguei no ateliê, a gente teve uma conexão imediata.
E eu lembro que eu escrevi uma matéria muito interessante, mostrando vários exemplos e falando da Norma. E essa matéria, para minha surpresa e para a surpresa dela, no outro dia foi capa do jornal, saiu como destaque. Então, a partir de lá, a gente continuou conversando e eu fiz outras matérias e a nossa conexão só foi aumentando. Segunda curiosidade. Esse projeto eu comecei de uma forma diferente. A primeira entrevista que eu fiz com a Norma, eu a levei na represa de São José do Rio Preto, mas eu fiz um exercício um pouco teatral. Então eu passei na galeria, pedi a ela para vendar os olhos dela e coloquei uma música bem suave, bem estimulante, e eu tinha preparado uma espécie de piquenique, porque eu queria realmente levá-la, tirá-la daquele ambiente e colocá-la para pensar 25 anos depois. Então, para quem for ler o livro, você vai ver que o livro não começa exatamente naquele momento ou na história dela, começa depois. Então, a primeira entrevista foi como é que é a Norma daí 25 anos, né? Porque ela estava exatamente comemorando 25 anos de arte, mas como é que seria a Norma no futuro? Então, eu fiz um trabalho ali meio teatral para poder estimular, então foi bem interessante. E aí, começou sendo isso. Essa foi a introdução do livro, ficou bem legal. Terceira curiosidade do livro. Eu já tinha dito, na verdade, no vídeo, mas é o fato de que a Norma fez todas as esculturas baseadas no tamanho dela. Então, isso eu acho muito legal. Por quê? Porque ela foi fazendo essas esculturas e a gente tinha que correr contra o tempo, então ela utilizou várias técnicas de secagem e eu estava lá vendo os bastidores e acompanhando como é que ela fazia. E o mais legal, todas as esculturas são feitas com papel machê e mesmo assim elas são totalmente diferentes. Então tem uma escultura que parece que é feita de bronze, outra que é feita de prata, outra que é feita de ouro. Então são as técnicas que ela utiliza, mas por trás, né, de todo o projeto, de toda a obra, é papel machê, jornal. Quarta curiosidade, como o projeto foi feito num tempo recorde, eu tive muitas vezes que trabalhar até tarde. E eu cheguei por várias vezes a dormir no chão da galeria. Eu sempre passava um final de semana, noites, porque até então eu também trabalhava no jornal, mas para conseguir cumprir os prazos, então quantas e quantas vezes eu estava lá na galeria passando horas, a gente dormia um para um lado e outro para o outro lado, mas simplesmente para cumprir o prazo. Mas isso não era nada maçante, nada sacrificante, pelo contrário. Foi um período muito legal, de bastante aprendizado. E a quinta e última curiosidade é que duas obras que estão retratadas no livro são minhas. A Norma me deu de presente. A primeira delas foi o quadro que saiu na matéria de quando eu a entrevistei. Ela me deu esse quadro de presente, eu tenho até hoje, está guardado com muito carinho no Brasil. E também uma outra escultura que eu achei muito bonita, gostei demais, e ela também me deu como presente. Fora os 10 quadros que ela fez para retratar os 10 capítulos do meu livro Aprendendo com os Mestres. Todos os quadros da exposição são meus, que a Norma me deu de presente. Eu descobri que eu tinha que fazer algo diferente de tudo que já tinha acontecido. E é essa busca incansável de fazer algo novo, inusitado, diferente, isso me estimula a cada dia. Trabalhar com o conceito de sustentabilidade, você tem que trabalhar todos os dias. Então eu acredito que isso não é só uma moda, é uma atitude, é uma ação que vai ficar para sempre. E é difícil mensurar o tanto que é bom, né? Assim, quando eu termino uma série, assim, porque às vezes eu não fico satisfeita com um trabalho. Às vezes me dá mais satisfação desenvolver vários trabalhos. Então, quando eu desenvolvo uma série, é uma sensação tão tranquila, tão prazerosa de limpeza e aí eu quero voltar e olhar e apreciar aqueles trabalhos. Eu fico curtindo muito, muito tudo que eu termino, assim. E às vezes um só não me passa
o que eu preciso. Às vezes eu preciso de... Por isso que eu faço normalmente 3, 4, 10 ao mesmo tempo. Porque eu sinto essa necessidade.